continuando, né, o nosso assunto, eu tinha dito a vocês, então, que depois que foi outorgada a Constituição Francesa de 1791, o rei, com poderes bastante reduzidos, o país será governado por uma espécie de parlamento denominado Assembleia Legislativa. Essa Assembleia Legislativa, no entanto, essa monarquia constitucional francesa terá uma vida muito curta, né? Na medida em que a Áustria invade a França, o rei é acusado de traição a ala radical dentro do movimento revolucionário francês dá início a uma pressão terrível, a uma ampla mobilização popular, pressionando as lideranças revolucionárias, e não irá restar opção às lideranças jacobinas, as lideranças, no caso, ainda girondinas, a não ser proclamar a República, pondo fim a essa monarquia constitucional, que dura muito pouco tempo, é proclamada a República, e a partir de agora será estabelecida a chamada Convenção Nacional. Então, essa segunda fase da Revolução Francesa, ela é marcada pelo surgimento, pelo poder concentrado nas mãos da Convenção Nacional, que é o novo parlamento, né? O rei é destituído e preso, e quem terá a maioria, a força majoritária dentro da Convenção Nacional é o grupo radical jacobino, que se sustenta graças ao apoio da massa urbana de Paris, os chamados sans-culottes, né? Então, é o início de uma nova fase. Tá? Esse período é marcado, a transição, né? É um período extremamente violento, onde você vai ter uma figura, um líder jacobino chamado Jean-Paul Marat, o Marat, né? Jean-Paul Marat, que vai estimular a população, instigar a população a fazer justiça com as próprias mãos contra os elementos reacionários, contra os membros da nobreza. Haverá uma onda de assassinatos na França, né, no ano de 1792, esse período conhecido como os massacres de setembro. Marat acabará sendo assassinado por uma adversária política. Esse moço se chamava Charlotte Corday, né? Então, o assassinato de Marat, junto com a invasão austríaca, tudo isso levará a Revolução Francesa a um período de grande radicalização. Nesse período em que os jacobinos tomaram o poder, esse período também conhecido como a ditadura jacobina, período radical, é o momento mais famoso, é interessante isso, né? Que é o momento mais famoso da Revolução Francesa, aonde você terá o destaque para duas figuras, na verdade, principalmente uma figura, né? Que é o líder máximo do grupo jacobino, um cara chamado Robespierre, Maximilien de Robespierre, né? Ou Maximiliano de Robespierre, o Robespierre, que é o grande líder desse período e que será digamos assim, o condutor da Convenção Nacional. Ao seu lado, você tinha ali uma espécie de parceiro dele, que era chamado de Danton. Robespierre e Danton vão dar início a um processo de radicalização da Revolução. Primeira coisa, a questão da guerra interna, né? Então, a ideia da defesa da Revolução passará a ser vista como fundamental. Então, a primeira coisa que terá que ser tratada é a eliminação dos inimigos da Revolução. Para isso, será criado, então, o chamado Comitê de Salvação Pública. O Comitê de Salvação Pública irá criar aí os chamados tribunais revolucionários, que serão espalhados pela França, os tribunais revolucionários que praticavam justiça sumária, isto é, aquela aonde a pena será cumprida tão logo seja dado o veredito. Não há opção de apelação, tá? E aí vai ser um pega para capar, um Deus nos acuda, porque todos aqueles que sejam
mesmo que simplesmente suspeitos de serem adversários do processo revolucionário, serão executados através de um novo aparelho, né, a chamada guilhotina, ao mito aí, né, de que o inventor da guilhotina, o Dr. Guillotin, teria sido guilhotinado. Isso não é verdade, isso é um mito, né, aquela verdade que se repete 1000 vezes, já quase a mentira que se repete 1000 vezes, já está quase virando verdade. E eu mesmo tenho colegas de trabalho que replicam essa história. Na verdade, posteriormente, estudos posteriores revelaram que você tem um homônimo do Dr. Guillotin que acabou sendo guilhotinado, mas não é ele não, tá? Ele cria uma forma de execução cujo princípio era uma forma humana, né? Porque o enforcamento, que era o padrão para os pobres, ele muitas vezes era longo, a pessoa ficava agonizando na ponta da corda, 20 minutos, é um negócio que aconteceu com Tiradentes, né? A pessoa ficava agonizando lá na ponta da corda, um negócio horroroso. Então a guilhotina se pressupunha rápida, né? Então daí a ideia de uma forma de execução que seria padronizada, porque os ricos eram degolados a machado, os pobres eram enforcados. Agora não, todo mundo vai morrer igual. Então, a guilhotina vai comer solta, com mais de 20 mil pessoas sendo executadas em Paris num período aí de aproximadamente um ano, para a gente ver como é que a coisa funcionou feio lá, né? Outros aspectos, haverá uma ampla reforma constitucional, com o fim da maior parte dos privilégios censitários, abolição da escravidão nas colônias, confisco das terras da nobreza imigrada, diversas medidas, portanto, avançadas no aspecto de transformar a revolução em algo mais amplo, tá? Então, haverá, inclusive, uma forte intervenção do Estado na economia, com o Robespierre adotando a chamada lei do máximo, né, que era um tabelamento de preço visando o controle da inflação. Lei do máximo é uma referência a uma medida tomada pelo imperador Diocleciano, lá no Império Romano. A Revolução Francesa busca muita referência em Roma, tá, pessoal? Então, haverá uma... e dos executados pela Revolução Francesa, a figura mais conhecida, o próprio rei Luís XVI. Houve um julgamento extremamente tenso, aonde a ala girondina defendeu o rei, a Europa ficou de cabelos em pé, mas sendo Robespierre o promotor público, Robespierre foi o promotor público no julgamento, e o Luís XVI acabou sendo executado na guilhotina, ele acusado de traição, né? Ele foi executado num local, e é interessante que forçou-se, né, a ideia da Praça da Concórdia, Praça de la Concorde, né, a praça onde, porque a gente fala muito discórdia, né, e nunca fala concórdia. Então, a ideia era que todos ali concordaram, sendo que, na verdade, não concordaram. Houve uma polêmica terrível, né, sobre esse processo de radicalização. A Maria Antonieta, a esposa do rei, também foi guilhotinada. O filho do casal acabou morrendo de tuberculose na prisão. Uma coisa bastante complicada, né, gente? E no campo externo, o que nós vamos observar é uma reforma muito intensa no exército, né? Eu quero lembrar vocês que antes da Revolução Francesa, nenhum exército europeu tinha mais de 150 mil soldados, tá? Não porque faltassem pessoas, mas porque faltavam oficiais, porque o cargo de oficial era só para nobre. E como você tinha uma quantidade pequena de nobres disponível, então normalmente os exércitos eram pequenos, não por falta de gente para ser soldado, mas por falta de nobre para ser comandante. Os jacobinos, eles abrem as forças armadas a uma regra de meritocracia. Qualquer um poderá se tornar oficial desde que demonstrando competência. Então, o exército francês, em 1792, ultrapassa 900 mil homens. Então, 1789, 150 mil. 1792, o exército francês vai bater em 912 mil soldados, mais de 910 mil homens, e graças a essa mobilização geral, os franceses serão capazes de expulsar os austríacos de seu território. Então, os jacobinos obtêm uma vitória militar fantástica, na chamada Batalha de Valmy,
onde a invasão estrangeira é temporariamente derrotada. Certo, pessoal? Então, os jacobinos chegaram como um furacão, né? Se bem me lembro, é o Eric Hobsbawm, né, que fala que o grande mérito dos jacobinos é ter transformado a Revolução Francesa num processo irreversível, na medida em que depois que eles passaram, nada, né, não ficou pedra sobre pedra. Né? A monarquia já não poderia mais ser restaurada, porque mataram o rei, eliminaram o filho do rei, não tinha, sabe? Fizeram o diabo e deram a Revolução Macabra, aboliram a escravidão nas colônias, algo que não tinha sido feito na primeira fase, porque é interessante vocês observarem, isso é uma discussão importante, né? Na primeira fase, a burguesia girondina, interessada em proteger os grandes proprietários rurais das colônias, manteve a regra de que o escravo não é um homem, o escravo é a propriedade privada, portanto, a propriedade privada deve ser respeitada. Os jacobinos não, eles vão abolir a escravidão nas colônias. Olha, gente, é um negócio pesado, porque muito pouco se fala, mas na época dessa radicalização, principalmente por conta da perseguição dos jacobinos à Igreja Católica, haverá uma reação, uma rebelião monarquista numa região francesa chamada Vendéia. Tá? A revolta da Vendéia foi brutalmente reprimida com a morte de dezenas de milhares de pessoas. Então, é interessante porque normalmente a gente põe na conta dos jacobinos só a galera que foi guilhotinada, mas tem também essa repressão na revolta da Vendéia, onde morreu homem, mulher, criança, foi um horror. Tá? É um assunto até pouco comentado, pouco conhecido, mas é isso aí. A revolta da Vendéia contra a Revolução foi trucidada por ordem dos jacobinos. O problema é que o grupo jacobino, ele era, além de ser relativamente pequeno, ele era restrito, né? Além de pequeno, ele estava dividido. Então, é interessante isso, né? Os jacobinos é exatamente como um brilho intenso de uma explosão que passa também muito rápido, né? Não vai demorar, até por conta da crise econômica, dos sérios problemas, que a França está em guerra com vários países, há uma certa desorganização da economia. O que é que nós vamos observar? Os grupos jacobinos racham. Você passa a ter, de um lado, o Robespierre, achando que eles só estavam começando, e o Danton dizendo que eles já tinham ido longe demais. É óbvio que a gente está fazendo uma simplificação aqui, mas começa uma briga interna entre o Robespierre, que acha que eles ainda têm muita gente para guilhotinar, e o Danton, que acha que o grupo já está indo longe demais. Eles brigam entre si, o Robespierre acusa Danton de traição, e a Revolução começa a devorar seus filhos. Né? Então, Danton será preso e condenado à morte, vai ser executado. Dizem que quando ele entra na prisão e olha aquela prisão abarrotada de gente urrando de felicidade de vê-lo preso, ele disse, se soubesse que as cadeias francesas eram tão imundas, não teria mandado tanta gente para cá. Porque ele era um líder jacobino. Acontece que os jacobinos estão num processo de autofagia, né? E isso vai acabar facilitando para seus adversários girondinos, que vão derrubar os jacobinos. Os girondinos vão retomar, através de um golpe de Estado. A gente fala golpe de Estado, mas na verdade isso está tudo incluso dentro do processo revolucionário. Os girondinos vão conseguir depor o Robespierre, dissolvem a Convenção Nacional, vão substituir a Convenção Nacional por uma nova forma de organização republicana, que é chamada de diretório. A maior parte dos avanços promovidos pelos jacobinos acaba, muito do que havia sido feito vai ser anulado, mas o fundamental é que os girondinos retomam o poder através desse golpe de Estado, de um movimento denominado reação termidoriana. Tá? Aqui é importante entender que os jacobinos haviam mudado o nome dos meses, né? A revolução havia se entranhado de tal forma que eles acreditavam que eles estavam iniciando uma nova era. E se a gente for considerar o calendário da maneira como a gente divide historicamente, né, a Revolução Francesa é um momento de mudança, né, da era moderna para a contemporânea. Mas eles acreditavam que estavam iniciando uma nova era, então eles estabeleceram lá, não sei qual é o ano exato, não é 1789, mas
vamos lá, vamos imaginar que fosse ano 1. Então, eles começaram a recontar. Começaram o calendário de novo, não sei se é 1792, começam o calendário de novo e mudam o nome dos meses. E um desses meses era o mês de Termidor, e aí a reação termidoriana, quando os girondinos retomam o poder, quando os girondinos jogam os jacobinos na prisão, aí você vai ter sim, nossa, gente, eu estou esquecendo do negócio. Essas perseguições todas praticadas pelos jacobinos, isso passa para a história com um nome clássico de terror, né? Então, o período em que os jacobinos estiveram no poder, essa ditadura jacobina, essa segunda fase, aí, o período da Convenção Nacional, também é conhecido como o período do terror, dada a violência que foi praticada naquele momento, naquele período. Certo, pessoal? Então, aí agora os girondinos retomam o poder e agora virá o terror girondino contra os jacobinos. Aqui uma história terrível, né? O Robespierre, sabendo do seu destino, tenta cometer suicídio, mas ele treme no momento ele estava com aquelas pistolas antigas de um tiro só, ele arranca o próprio queixo, ele não consegue, ele não morre, ele dá um tiro no queixo, e quando os girondinos o encontram morrendo ali, correm para guilhotiná-lo, para que ele não tivesse o mérito de conseguir se suicidar, para poderem dizer, nós o matamos. Né? Então, o Robespierre, meio morto, foi executado pelos girondinos, e a partir de agora começa a terceira fase da Revolução, que é a fase do diretório, porque a França será governada por um grupo de 4 diretores que dividirão o poder executivo entre si. Tá? Essa é uma fase de reação conservadora, aonde, por exemplo, haverá uma canhestra tentativa de se abolir a abolição da escravidão no Haiti, que vai terminar, a gente vai falar mais sobre isso, com a independência do Haiti, mas é um período interessante, aonde a elite girondina está caminhando sobre o fio de uma navalha. A elite girondina está caminhando sobre tem um muro muito estreito. Porque, de um lado, você tem a reação, a monarquia tentando se reconstruir. E, do outro lado, você tem os radicais jacobinos tentando retomar o poder. Então, o período do diretório é um período muito instável, com muitas revoltas acontecendo, até porque muitos pobres perderam lá o pouco que haviam conquistado. É um período muito complicado em termos de rebeliões. Quem governa é esse grupo de quatro diretores, e aí a cada ano ia trocando eu não sei dizer para vocês o nome de um único, tá? Mas é também um período de muita guerra externa, um período bastante complexo. Dentre as rebeliões ocorridas durante o período do diretório, destaca-se um movimento conhecido como Conjuração dos Iguais, 1796. A Conjuração dos Iguais, o pessoal fala que é a primeira revolta, é o primeiro movimento socialista da história. Tá? O líder do movimento era um cara chamado Graco Babeuf, que defendia o fim da diferenciação socioeconômica entre as pessoas, um projeto socialista ainda embrionário, né? Mas o movimento ganha aí o título de o primeiro movimento socialista da história, e ele termina sendo esmagado, sendo derrotado, e os jacobinos e os membros serão guilhotina para cima de todo mundo. Tá certo, pessoal? Então, entre a retomada do poder, lá 1793, até 1799, você vai ter um período de 6 anos bastante caóticos, porque as guerras externas continuam a todo vapor. A França continua lutando, apesar de uma certa intermitência, é contra a Inglaterra, é contra a Áustria, é contra a Prússia, é contra a Espanha. O pau come para tudo que é lado. E isso levará a um aumento na popularidade dos líderes militares. Tá? E aí uma figura que ganhou respeito, né, graças principalmente às reformas promovidas pelos jacobinos, que é o Napoleão Bonaparte,
o general Napoleão Bonaparte, que era o principal líder militar francês daquele momento, que havia obtido um monte de vitórias militares espetaculares, derrotou seus adversários sem dó nem piedade, recuperou, literalmente ressuscitou o exército francês, né? Graças à sua genialidade. Napoleão, percebendo a sua popularidade e a fragilidade do diretório, porque muitos burgueses estavam preocupados com o fato do risco de uma retomada, seja da monarquia, seja dos jacobinos, né? Então, o que essa burguesia vai fazer? Vai acabar apoiando esse populista, esse líder militar altamente popular, né? Essa pessoa que o povão amava pelas suas vitórias, e o Napoleão Bonaparte dará um golpe de Estado. Pelo novo calendário francês, o golpe de Estado dele é na data de 18 de Brumário. Não sei dizer para você, eu nunca lembro qual que é a nossa data mesmo, né? Mas o ano é 1799. Então, Napoleão Bonaparte, diante da fragilidade do diretório e de sua popularidade imensa, dá um golpe de Estado e toma o poder em suas mãos. Esse golpe é chamado de 18 de Brumário de Napoleão Bonaparte. Muitos autores dizem que esse golpe, eu acho muito interessante essa visão, né? A ideia de que com a vitória do Napoleão Bonaparte, a Revolução Francesa termina após 10 anos. Por que termina? Termina porque a Revolução é um processo de transformação, né? Um processo e durante 10 anos a França esteve mergulhada em constantes transformações. Agora não. O Napoleão Bonaparte tomou o poder, ele representa a consumação da vitória da alta burguesia francesa, porque ele é representante do interesse da alta burguesia francesa. Então eu posso dizer para vocês que a Revolução termina na medida em que ela consolida uma classe social, a burguesia, no poder, na figura de Napoleão Bonaparte. Tá certo, pessoal? Então, é o fim da Revolução como processo transformador, na medida em que você tem agora essa figura no poder, representando os interesses dessa burguesia. E aí, pessoal, nós terminamos de falar isso, vamos encerrar aqui agora, né, para essa aula não ficar muito extensa, e aí nós continuamos depois com o período napoleônico e as principais consequências da Revolução Francesa. Gente, muito obrigado.